316 da pauta, relator desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvalho, sustentação oral Dr. Elton Altair Costa por Pedro Bandarra Westphalen, videoconferência de Cruz Alta. Dr. Elton, boa tarde. Vossa Excelência está ouvindo e recebendo o vídeo dessa sessão? Estou ouvindo bem, Excelência. Nós também estamos ouvindo bem. Então, eu vou fazer o relatório. Trata-se de apelações em face de sentença proferida em ação ordinária, visando a declaração de prescrição da dívida, acumulado com pedidos de liberação do gravame recorrente do contrato de mútuo habitacional. A sentença foi de procedência para declarar prescrita a cobrança de eventuais diferenças relativas ao contrato de mútuo, declarar quitado o contrato de mútuo habitacional e declarar o direito do autor ao levantamento do gravame hipotecário. O autor apela, arguindo que a base de cálculo para a fixação dos honorários deve ser o somatório das 22 prestações impagas, mais o saldo devedor atualizado, que resultaria no valor atribuído à causa de R$ 599.411 em 15 de abril de 2015. Pede, portanto, a majoração da verba honorária. Em suas razões recursais, a Caixa argumentou que não há prescrição, eis que deve ser considerado o prazo vintenário, tratando-se de principal da dívida, bem como que houve interrupção do prazo prescricional, quando o autor reconheceu o direito do devedor ao tentar renegociar o débito. Pede a improcedência total do feito. Este é o relatório. Quem está pedindo a sustentação oral é o Dr. Elton, pelo apelante Pedro Bandarra, não é isso? Eu verifico, doutor Elton, inicialmente, para que ganhemos tempo, que o voto em que eu forneci aos meus colegas está sendo negado provimento à apelação da Caixa Econômica Federal. Então, Vossa Excelência poderia sustentar apenas a sua apelação. Sim. Com a palavra. Obrigado, Excelência. Desembargador Luiz Alberto Orvalho, a quem cumprimento em nome dos demais integrantes da mesa. Eu me sinto bastante à vontade para falar a respeito deste processo, porque quando esse contrato foi assinado eu já era advogado militante aqui na minha cidade, foi em 1987, e ele tinha prazo de validade de 15 anos. E aí a gente, quando era acostumado a ouvir o famoso saldo devedor, a história, quando se tirava o financiamento imobiliário, bastavam poucos meses para o valor da dívida dobrar. A sentença de primeiro grau, ao fazer o cálculo da verba honorária, ela já se baseou no novo Código Civil, no Código de Processo Civil, que estabelece, então, o percentual mínimo de 10% para os honorários. A insurgência diz relação à base de cálculo. O que ocorreu? Com a petição inicial, foi juntado um demonstrativo de débito elaborado pela Caixa Econômica Federal, onde consta o valor das prestações e o valor do saldo devedor, e a dívida é a soma desses dois valores. Então, a juízo do apelante, nas razões recursais, é argumentado que o proveito econômico, a que alude o novo CPC, a merecer a base de cálculo da verba honorária, seria a soma desses dois valores, que é o valor da dívida. Eu acrescento também que não houve impugnação ao valor da causa, e o novo CPC diz que, em caso de dúvida, o magistrado deve utilizar o valor da causa como arbitramento da verba honorária. Eu diria mais ainda que, nas contrarrazões, a Caixa Econômica Federal, em momento algum, se insurge quanto à veracidade do demonstrativo, e ela própria, ao apresentar a contestação e as contrarrazões, junta os demonstrativos em separado, o valor das prestações e o valor do saldo devedor. Então, a dívida era composta pela soma dos dois valores, e é sobre isso que é pleiteado, então, a ser considerado. Porque, obviamente, que o novo CPC, ao introduzir essa inovação do proveito econômico, ela traduz que a verba honorária deve... Porque esse era o valor que estava sendo cobrado e sendo exigido, né? Então, esse saldo devedor, esse contrato foi firmado em 87, a inflação já era de 2 dígitos, né?
e o valor da prestação em si ela era adequada ao valor da renda do mutuário. Logo, esse saldo devedor aí era o grande, vamos dizer assim, o grande fantasma o drama dessas pessoas que tiravam financiamento, porque só pagar a prestação não bastava. Tinha sempre esse saldo devedor. Outra situação que eu alerto é que quando a gente chegava na Caixa Federal, por exemplo, para fazer o pagamento antecipado das prestações, sempre era calculado com base no saldo devedor e não com base no valor das prestações. Então é por isso, Excelências, que eu peço, nas razões recursais, o provimento deste apelo, a fim de que a base de cálculo da verba honorária abranja, além do valor das prestações, o valor do saldo devedor. Era isso, então, Excelências, eu encerro desejando o provimento deste apelo. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor. Conforme eu já havia adiantado, verifica-se, no caso, o implemento da prescrição em janeiro de 2008. Não há prova nos autos no sentido de que o autor tivesse reconhecido o direito do credor. Ao contrário, o que se vê é que o autor somente teve notícia da dívida quando solicitou a liberação do gravame, momento em que já estava prescrita a suposta dívida. Com relação aos honorários advocatícios, a sentença foi proferida em março de 2006, já na vigência do novo Código de Processo, que fixou como base da verba honorária o valor de R$ 81 mil, por entender ser este o proveito econômico da demanda. Em que pese a planilha de demonstrativo de débito formulada pela ANGEA em abril